Muito boa noite. Muito boa noite. Venho fazer um vídeo sobre como funciona a prova indiciária indireta na injustiça em Portugal. Venho contar o que se passou comigo. Então é o seguinte, eu fui à casa do meu sogro para ver os meus filhos que estavam a viver na casa dele com a minha ex, com a mãe deles. Toquei a campainha e disseram-me, disse que vinha ver os meus filhos e disseram e eu disse que vinha ver os meus filhos e disseram para esperar que eles iam descer para vir ter comigo. E eu esperei. Passado um minuto aparece o meu sogro com um chicote na mão e dá-me 2 chicotadas pela cabeça abaixo, sem qualquer motivo, sem eu fazer nada. Eu, ao ser agredido, afastei, apareceram umas pessoas que eram amigas lá do prédio, e eu afastei-me, telefonei para a polícia, chamei a polícia para vir ao local. A polícia veio ao local, fui à casa dele, falar com ele, identificá-lo, dizer-lhe que eu me estava a queixar de ser agredido fisicamente por ele. Identificaram-me, eu fui à esquadra apresentar queixa contra ele, com a polícia, à esquadra da polícia. Depois fui ao hospital para ver os danos que tinha sofrido na cabeça e pronto, e fui observado no Hospital de Santo António do Porto. Mais tarde, o tribunal chamou-me a uma junta médica no Instituto de Medicina Legal para eu contar o que se passou com essa agressão. A queixa prosseguiu para tribunal, eu constituí uma advogada porque é obrigatório ter um advogado para nos defender em processos em tribunal. Constituí uma advogada e o meu sogro foi a julgamento. Chegou a julgamento, negou que me tivesse agredido. No entanto, eu chamei a polícia ao local, ele foi identificado como sendo o agressor, eu fiz queixa imediatamente, eu fui ao hospital onde se verificou que tinha danos, tinha sido agredido, eu fui ao Instituto de Medicina Legal, onde se verificou que tinha sido agredido, e o tribunal entendeu que não havia prova indiciária, indireta, que tinha sido ele o agressor, que ele me tinha agredido. Que não havia prova testemunhal, porque as duas pessoas eram amigas e recusaram-se a testemunhar. O tribunal absolveu esta pessoa do crime de ofensa à integridade física, à minha integridade física, porque não era prova indireta, prova indiciária suficiente, tudo isto, chamar a polícia, ir à esquadra, ir ao hospital, ir ao instituto, tudo se provou que eu tinha sido agredido. E só podia ter sido por ele porque eu não denunciei mais ninguém. Eu não denunciei mais ninguém e pelo seu comportamento, pelas suas atitudes, pelas suas reações, se ficou a saber que tinha sido eu. Fui absolvido por um juizinho que tinha pouco juizinho, na minha opinião, porque ele estava bem protegido, na minha opinião, pareceu-me, tinha bons amigos, bons advogados, poderosos, que trabalhavam para o meu genro, o Gregório Novo, vice-presidente da CIP, da Confederação da Indústria Portuguesa.
Portanto, tinha bons advogados poderosos, tinha também a minha ex-esposa também era afilhada do doutor Rui Moreira, atual presidente da Câmara, tinha muitos amigos, e irmãos, advogados, etc. Pronto, como era estas pessoas, tinha muitos amigos. Não estou a dizer que estas pessoas tivessem feito alguma coisa de errado, estou apenas a dizer que eram amigos da minha esposa e do meu sogro. Portanto, ele foi absolvido porque tudo isto não era prova indiciária suficiente para ser condenado. No entanto, os filhos do meu sogro, um filho do meu sogro, apresentam, e com o trabalho do doutor Gregório Novo, ex-presidente, vice-presidente da CIP, que trabalhava para o meu ex-cunhado, metem um processo, uma queixa-crime no Tribunal de Matosinhos, alegando que eu tinha riscado o seu carro, tinha feito uns risquinhos no seu carro. E, entretanto, meteram-me no processo, e eu fui notificado desse processo, fui ouvido, disse que não tinha feito nada disso. E a minha advogada um dia diz, olha, eles disseram que se você retirar a queixa contra o pai, contra o meu ex-sogro, por agressão física, eles também retiram a queixa do Tribunal de Matosinhos. Mas eu, como não tinha feito nada e estava com consciência tranquila, disse, não, eu não fiz nada e quero ver, e vai-se ver que não fiz, vou ver que provas é que eles têm, como é que vão provar que fui eu, como é que sabem que fui eu, e ele vai ser condenado porque ele, de facto, ofendeu-me mesmo, agrediu-me mesmo, eu fui ao hospital, chamei a polícia, foram à casa dele, etc. Portanto, eu não vou desistir da queixa. E não desisti da queixa contra ele, levei ao julgamento. Mas como é que aconteceu no Tribunal de Matosinhos? No Tribunal de Matosinhos, eles convenceram o meu filho de 12 anos, instruíram para ir dizer em Tribunal de Matosinhos que eu disse ao meu filho de 12 anos que ia arriscar o carro do tio. E vejam o espanto disto tudo. Tenho dois filhos. Um filho diz que eu não disse nada. Um mais tinha 16 anos diz, não, eu não ouvi o meu pai a dizer nada. Um miúdo com 16 anos disse, eu não ouvi o meu pai a dizer nada. Mas esse miúdo já era consciente, já tinha moral, tinha ética, e não foi fácil a minha ex-esposa e os familiares dela convencê-lo a ir mentir em tribunal, porque ele não era capaz de fazer isso contra o pai, porque já era consciente. Então, manipularam, instruíram um miúdo de 12 anos e convenceram, alienaram, para ele dizer em tribunal de que o pai tinha dito que ia arriscar o carro a tio. O mais novo diz que eu risquei, o mais velho diz que não ouviu nada. Resultado, só porque o miúdo de 12 anos disse que o pai ia arriscar o carro, o tribunal condena-me por um crime de dano. Com base em quê? Em prova indiciária, prova indireta. Qual era a prova indiciária? Um miúdo de 12 anos diz que ouviu o pai e disse que ia arriscar o carro. Foi o que o miúdo foi dizer em tribunal. Resultado, eu fui condenado por um crime de dano, paguei imenso dinheiro de multas, gastei quase 6 ou 7 mil euros com as sanções que me aplicaram, com as multas que tive que pagar, multaram-me uma multa enorme, e eu não arrisquei carro nenhum. Eles meteram um processo só para me forçarem a retirar a queixa contra o pai. Eu não retirei a queixa e eles avançaram com o processo. E prejudicaram o pai do meu filho. Prejudicaram o pai dos sobrinhos deles. Prejudicaram o pai dos filhos dela, que era a minha ex-esposa. Olha só, ao fazer mal a mim, fizeram mal aos meus filhos. E usaram os meus filhos para me fazerem mal. Vejam só a lata que esta gente tinha. Como esta gente era perversa. Vejam só o que fez. E a justiça
achou que era prova suficiente, e isso era suficiente, um miúdo de 12 anos, dizer que o pai tinha dito que ia arriscar o carro. Quando um irmão de 16 anos disse que não ouviu nada disso. Na mesma situação. Que o à mesa, a jantar, não sei o que, tinha dito isso. É? Só por isso, só porque um miúdo de 12 anos disse isso, condenaram a um crime de dano, só para me fazerem mal, só para me prejudicar, só para atingirem o meu bom nome, a minha reputação, o meu registro criminal, só para me fazerem mal, para me fazerem gastar dinheiro fazem estas malvadas. Metem um processo para forçar a tirar o outro processo, como eu não desisti, eles também não desistiram, e eu fui condenado. Fui condenado com prova indiciária, prova indireta. Um miúdo de 12 anos disse que o pai ia arriscar o carro. E isto é prova indireta suficiente para condenar uma pessoa. Vejam só que justiça que nós temos. É uma justiça, na minha opinião, que não é justiça, que faz injustiças, que faz crimes, que é criminosa. Na minha opinião, ao agir desta maneira, está a agir de forma indecente. Indecente porque uns casos não há prova insuficiente, outros casos já há prova, noutros casos a prova é totalmente construída, falsa, mentirosa, construída, concertada entre várias pessoas, com testemunhas, e as pessoas são acusadas e são condenadas com mentiras, e noutros casos as pessoas são absolvidas quando a prova direta direta existe, ou pelo menos a indiciária existe, e é evidente, bom, tudo bate certo para que se saiba que aquela pessoa foi o autor e praticou esse crime. No entanto, absolveram. Pessoal, eu não me conformo com estas injustiças, porque isto não é justiça. Os tribunais, ao agirem assim, quaisquer que sejam os juízes que se comportam assim, não são juízes, não são tribunais, são mercenários, na minha opinião, são mercenários ao serviço de políticos, ao serviço de interesses, ao serviço dos mais poderosos, ao serviço da mentira, do engano, do roubo, porque eu fui roubado, porque a justiça em Portugal transformou-se num negócio, é um grande negócio, portanto, é um negócio, quanto mais crimes existirem, melhor para as pessoas que trabalham na justiça, advogados que ganham imenso, que se pagam bem pelos serviços prestados. Portanto, quanto mais crimes existirem, melhor para advogados, melhor para os funcionários judiciais, porque tem trabalho, não é? Infelizmente, é como aos médicos, quanto mais doença existir, melhor para os médicos, mais consultas fazem, mais medicamentos comercializam. Portanto, há muitas pessoas neste mundo que vivem com o mal dos outros. Quanto pior para os outros, melhor para eles. Portanto, vivem com o mal do que acontece às outras pessoas. As pessoas da justiça com os criminosos, os médicos com as pessoas que têm doenças, que ficam doentes, os padres com as mentiras que pregam às pessoas e sacam-lhes dinheiro, em troca de promessas. Quer dizer, há uma série de pessoas que andam a viver do mal que acontece às outras pessoas. E, portanto, infelizmente é assim. Agora, vivemos numa sociedade assim, quer dizer, estas pessoas, se não houver doentes, não fazem consultas médicas, não vendem medicamentos, não vendem vacinas, não vendem nada, os laboratórios não vendem medicamentos, os médicos não ganham dinheiro, portanto, se não houver criminosos, os advogados não têm trabalho, os juízes não têm trabalho, enfim, se não houver crentes, os padres não têm a quem vender missas e outras cerimónias, enfim, é tudo. Isto é indecente existirem pessoas que andam a viver com o mal dos outros. Isto é indecente. Isto é desumano, isto é bárbaro, isto é criminoso, na minha opinião, isto é criminoso. No entanto, os nossos políticos não fazem nada para acabar com estes males
de que outros beneficiam. Os políticos não fazem nada porque eles próprios também são criminosos. Eles também são criminosos e corruptos. E a maior parte também são advogados, também são médicos, também são padres, também são, sei lá, são outras pessoas que vivem do mal dos outros. Quanto mais mal existir, melhor para eles. Portanto, isto é desumano, isto é crueldade, isto não é uma sociedade evoluída, não é uma sociedade culta, não é uma sociedade justa, isto é selva, isto é selva, enfim. Olha, eu digo uma coisa, isto não há justiça, por isso as pessoas, todas, como aconteceu a mim, pode acontecer a qualquer uma pessoa, qualquer pessoa. Aconteceu a José Sócrates, em parte, acusado de montes de coisas que ele, pelos vistos, não tem nada a ver com isso, segundo ele diz. Acusam outras pessoas por aí de coisas que não aconteceram, que elas dizem que não aconteceram. Não há prova de indiciária suficiente para dizer que aconteceu, no entanto eles condenam na mesma. Há juízes que felizmente são mais sensatos, mais sensatos e não acusam sem ser com respeito pela lei e pela verdade. Há outros que acusam e condenam sem respeito pela lei e fazem o que querem, conforme querem lhe apetece e conforme a sua livre convicção, a livre convicção que lhe permite fazer o que quer lhe apetece e ficar impune. Até pode praticar crimes e fica impune. Até pode julgar mal, ser criminoso, prejudicar uma pessoa, favorecer outra e ficar impune. E praticar uma injustiça porque não agiu de acordo com a verdade, com a ética e com o rigor jurídico que devia orientar as decisões judiciais. Pessoal, foi isto que me aconteceu a mim. É assim que se entende a prova indiciária em Portugal, é conforme a vontade e o entendimento de quem julga e conforme os poderosos que estão por trás. Os poderosos ganham sempre, os mais fracos são sempre prejudicados. Enfim, pessoal, eu vim desabafar aqui perante esta Câmara porque é um assunto atual, um assunto de momento, é um assunto atual, é um assunto de momento. As leis devem ser objetivas, claras e precisas e bem definidas para que possam ser interpretadas com clareza por todas as pessoas, mas principalmente pelos advogados e pelos juízes que têm que aplicar as leis e têm que orientar os seus clientes e os juízes têm que julgar com objetividade, com clareza, com verdade, com rigor. E as leis não podem ser confusas. Mas eles fazem leis confusas, os políticos fazem leis confusas porque querem depois interpretá-las e aplicá-las como querem que os juízes depois as apliquem conforme o cliente, porque se a lei fosse objetiva, clara, precisa, exata, rigorosa, tinha que ser aplicada de igual modo para todas as pessoas. Quando é confusa, está cheia de buracos, feitos, deixadas de propósito, porque as leis eficazes não deixam buracos. As leis que deixam buracos não é para serem aplicadas conforme interessa, conforme o juiz quiser, conforme a pessoa envolvida. E, portanto, estas leis permitem várias interpretações e depois a uns aplicam de uma maneira, a outros aplicam de outra, a uns condenam pela mesma situação, a uns condenam, a outros absolvem, uns juízes condenam, outros juízes absolvem. Enfim, é uma confusão na injustiça portuguesa, é uma confusão na injustiça portuguesa em Portugal, é mesmo uma confusão. Eu fui vítima deste sistema que, na minha opinião, não é justiça, mas é crime. O que me fizeram, na minha opinião, é crime, é criminoso. Eu queixei-me a todas as pessoas deste país, todas as instituições deste país, Presidente da República, queixei-me a toda a gente sobre o que me fizeram, mandei cartas a denunciar isto a toda a gente, para todo lado, ninguém ligou nada, ninguém fez nada, marimbando-se para mim, eram pobretanas, um simplório, um ser insignificante, eles marimbaram-se para mim, até a Ordem dos Advogados se marimbou, a Ordem do Marinho e Pinto se marimbou para mim, eu queixei-me lá ele e à Ordem dos Advogados quando ele era bastonário, até eles me falharam,
e não foram éticos, na minha opinião, e não fizeram nada, não fizeram justiça. Queixei-me ao Conselho Superior da Magistratura, queixei-me ao Presidente da República, queixei-me ao Provedor de Justiça, queixei-me a toda a gente por aquilo que a Justiça me tinha feito. Resultado, não quiseram saber. É assim, eles fazem mal às pessoas, as pessoas reclamam e eles não ligam, ficam indiferentes, nada lhes acontece, são impunes pelas injustiças que praticam, são impunes pelas decisões erradas que tomam, raramente corrigem as suas decisões, porque não corrigem as suas decisões. Quando cometem erros, não corrigem os seus erros. Sei porquê, gostava de saber porquê. Porque é que quando erram não corrigem os seus erros. Mas não, fazem o que quer, decidem como quer, os advogados falham, os juízes falham, nada lhes acontece. Os médicos falham, deixam morrer pessoas, nada lhes acontece. Há aí uma série de pessoas, estas pessoas, médicos, advogados, juízes, que falham, podem cometer erros e nada lhes acontece. Há sempre uma desculpa, há sempre uma forma de interpretar, há sempre uma forma de interpretar, há sempre uma forma de desculpar. Não há quem. Depois os pares são solidários, os pares são solidários, sabem que as pessoas fizeram errar, mas defendem-nos e defendem os seus colegas, Olha, estamos entregues, Deus nos proteja. Eu peço a Deus que me proteja todos os dias, porque estamos entregues a pessoas que, das duas uma, ou são totalmente incompetentes, totalmente ignorantes, não sabem ocupar o seu lugar, ou são totalmente desonestas, corruptas e mesmo criminosas. Das duas uma, ou são incompetentes, ou são criminosos. Pessoal, este vídeo já está longo, vou ter que ficar por aqui, mas infelizmente vocês percebem que é isto que se está a passar em Portugal. Não se passou só comigo, passou-se com muitas pessoas e, em parte, também estão a fazer mal ao José Sócrates para prejudicar o homem, para prejudicar o homem. Ele, em parte, não quer dizer que seja totalmente da minha opinião. É lógico que ele tinha poder político, e o poder político permitia-lhe mandar fazer obras. Poder político, quem tem cargos de poder político pode decidir como quiser, pode gastar o dinheiro dos impostos como quiser, pode fazer esta obra, pode fazer aquela, pode não fazer, pode fazer obras e dar as obras quase a quem quiser, ou apenas pode dar as obras, andar a fazer mais ou menos obras, e as empresas das obras públicas podem depois compensar as pessoas que lhe dão muitas obras para fazer, podem compensar. Há muitas formas de compensar, como vocês sabem. Se você dás-me obras, dás-me milhões para faturar, eu depois dás-me milhões para faturar, eu depois posso te compensar de algum modo. Pode ter sido isso que tenha acontecido com José Sócrates. Dádivas, empréstimos do amigo Santos Silva, dádivas do amigo Santos Silva, porque ele mandou fazer muitas obras públicas, deu trabalho às empresas de obras públicas, ele deu muito trabalho aí a muita gente, dinheiro a muita gente. É lógico que depois tenha recebido algumas dádivas, é possível que tenha recebido algumas dádivas, não é? É assim que funciona a política, até nas câmaras municipais e nas juntas de freguesia isso acontece. Portanto, é assim a política corrupta em Portugal. Corrupta, mas política, é assim a política em Portugal. No entanto, veja, isto é legal, porque ele é político, o político pode decidir como quiser. Isto é tudo legal, porque o político tem poder para decidir como quiser. Pode fazer obra ou pode não fazer obra, quem manda é o político, o primeiro-ministro é que manda. Agora, se ele der obra, pode ter umas compensações. Se não der obra, não tem compensações. É óbvio que é assim que funciona. Portanto, pessoal, vou ficar por aqui. Até o próximo vídeo. Se gostaram do meu vídeo, partilhem com os vossos amigos e familiares e com todos os vossos contactos. E subscrevam, por favor, se quiserem, se fizerem esse favor, este canal do YouTube, o canal Ser Livre. É um canal livre de pensamento, livre de opinião, de livre expressão, que procura ajudar as pessoas a saberem mais, a estarem mais informadas, serem mais conscientes, mais lúcidas.
mais saudáveis, mais alegres e mais felizes. Fiquem bem e até ao próximo vídeo.